trajada de Adidas, no pé a cabeça, na pista ela é poucas ideias. O drink é bem caro, as correntes é de ouro, e cê não vai ter o número dela. Fala galerinha, boa noite, não para aí ó. Mais uma entreguinha aí ó, cliente coreano aí da lojinha. Então, entendeu? Mais uma entrega, ó, concluída. Uma Certo. coisa que eu vou te falar, viu? Recomendo, você não vai se arrepender, viu? Chinelos são top, viu? Chama molequinho, precisar, vou deixar o Instagramzinho aí pra vocês buscar lá ó, só qualidade. Certo coreano? Obrigado, Deus abençoe, mais um cliente satisfeito aí ó, é Vapo.